Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que enchestes o mundo de alegria com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Concedei, nós vos pedimos, que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, hoje nós começamos a falar das heresias antitrinitárias. Heresia, na sua acepção primeira, são visão parcial, distorcida, não completa de uma verdade da fé. Então vamos estudar. Nós temos parado nos padres apologetas, né? Orígenes foi o último. Vocês tiveram aí a proposta de um guia, um guia de estudo que eu apresentei, um programinha para poder afixar algumas coisas, não como trabalho para ser entregue, mas somente para o estudo pessoal. E aqui sim disse, estamos na página 118 do livro, espero que vocês possam acompanhar comigo. Continuo a pedir desculpas que ainda não sei se estou fazendo bem aulas à distância gravadas, falta a presença dos alunos, mas a gente faz o que pode, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos pedir a força de Deus que nos ajude. Enquanto os apologetas dirigiram os seus esforços teológicos para combater os adversários da fé, os sucessivos escritores eclesiásticos dirigiram-se também a outros autores que, no âmbito eclesial, pareciam se distanciar do sentido e do conteúdo da regula fidei. Estes autores provinham ou do mundo cultural grego, com uma tendência a transformar a estrutura triádica trinitária da fé cristã na direção de um triteísmo, quer dizer, três deuses, ou do mundo hebraico monoteísta, que tendia a ver as pessoas da Trindade como três diferentes manifestações do único Deus. Então vamos começar. A primeira é o monarquianismo. O termo grego monarquia vem de monos, significa um, e arché, princípio. Significa domínio único ou princípio único ou origem única. Este termo foi usado na filosofia grega e em Filão de Alexandria para descrever a posição primária de Deus em relação ao universo criado. Mas no âmbito da teologia cristã, esta expressão vai ser usada para destacar o lugar de Deus Pai na compreensão teológica trinitária. Ele é a origem eterna do Filho e do Espírito Santo. Este título, monarquianismo, se torna uma heresia no âmbito do pensamento de Práquias, que difundiu um monarquianismo, domínio único de Deus Pai, que chegava a negar a existência de outras pessoas na Trindade. O autor precisou retratar-se e assinar um documento no qual
corrigia o seu pensamento. Mais tarde, ele voltou a difundir a sua heresia, de modo que Tertuliano teve que combater seu pensamento com uma obra intitulada Adversus Praxiam. Segundo Tertuliano, os adeptos de Praxias são monarquinianos, pois defendem o monoteísmo não trinitário. Páquias defendia que o Filho Jesus fosse apenas um nome ou um modo de manifestar-se do único Deus Pai. Este pensamento também pode ser chamado modalismo. Pai, Filho e Espírito Santo seriam apenas modos de manifestação da única pessoa divina. Então, vamos começar aqui a colocar algumas coisinhas. Monarquia vem da palavra, então, monos arché, um único princípio. Quer dizer que segundo o Filão de Alexandria, baseado na filosofia grega, descreve a posição primária de Deus em relação ao universo, atribuindo a isso, Praxeas dizia que o Pai, na compreensão, era a origem eterna do Filho e do Espírito Santo. Porém, não só isso, se torna um âmbito, uma heresia já com esse autor Praxeas. Por quê? Chegava a negar a existência de outras pessoas da Trindade. No seu pensamento de Praxeas, defendia que o Filho, ou Jesus Cristo, fosse apenas um nome ou um modo de manifestar-se do único Filho de Deus. Por isso, modalismo, monarquianismo modalista. Por quê? Um só é o princípio Deus Pai, ok? E o Filho e o Espírito Santo são modos de apresentação desse único Deus Pai. Às vezes a gente brinca dizendo, mas como pode pensar isso? Estamos num tempo de avanço, de compreensões, de busca de uma síntese. E não podemos demonizar os hereges, devemos compreender que eles também tentavam, ao seu modo, compreender melhor o mistério. Depois aqui, então, ele dá uma apresentação geral do monarquianismo, que podemos dizer que começa a ser herético, uma visão parcial ou distorcida de uma verdade de fé com Praxeas. Mas aqui o autor, o padre João Paulo, divide essas heresias aqui do monarquianismo em duas. O monarquianismo dinâmico ou adocionismo e o monarquianismo modalístico. Vamos ver o que é a diferença, tá bom? Então vamos lá. Ele explica muito bem. Vou ler e comentar duas coisinhas. O monarquianismo dinâmico ou adocionismo. Vamos lá. A teologia hoje fala não apenas de um monarquianismo modalista, mas sublinha também a existência do adocionismo. O monarquianismo dinâmico ou o adocionismo professa que Jesus nasceu humano, mas que por ocasião do seu batismo ele teria sido dotado de uma força, poder divina, força em grego dynamis, tornando-se assim filho de Deus. Essa heresia se difundiu em Roma no final do século II, através de certo Teodoto de Bizâncio, dito curtidor. Ele afirmava que Jesus fosse um homem como todos os outros. Ele nasceu da Virgem Maria, fruto do querer do Pai, e viveu como os demais homens até o batismo no Jordão.
No seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele e o dotou de uma força divina. Ele teria então recebido o título de Cristo, sinal de sua deificação ou divinização. Teodoto foi excomungado por esta heresia pelo Papa Victor I, final do século II. Mas a heresia não se acabou com a excomunhão. Um aluno de Teodoto reformulou a heresia. Teodoto Menor, ele possuía o mesmo nome e nascera no mesmo lugar que seu mestre, ensinava que no batismo Cristo desceu sobre o homem Jesus no Jordão, baseando-se na carta aos Hebreus e no Salmo 109, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele ensinava uma sobreposição de identidade entre Melquisedeque e o Filho de Deus. Então aqui está bem explicado. Vamos lá ver. Adocionismo vem de dotado, recebido a divinização, mas Jesus não era homem. O Espírito Santo desce como uma força, ele era homem, perdão, mas não era Deus e se torna divinizado. Os padres da Igreja consideraram o adocionismo como uma heresia de tipo judaica. Entre os diversos tipos de adocionismo, podemos citar também o ebionismo. Os ebionistas perseveraram na fé judaica e não admitiam as insinuações daqueles que falavam de Jesus como um ser divino. Portanto, Irineu, Tertuliano e Orígenes referem-se e combatem o ebionismo. Orígenes ensina que a palavra ebionismo provém de pobres, explicando que a pobreza se refere ao entendimento da verdade que concerne a Jesus Cristo. Então aqui o adocionismo é fortemente combatido por Irineu, Tertuliano e Orígenes, que nós já vimos na aula anterior, o seu pensamento. Os ebionitas normalmente negavam o nascimento virginal de Jesus. Por isso, eliminaram os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Chamavam José de pai biológico de Jesus. É típica a negação da divindade de Maria, da virgindade de Maria, entre aqueles que negam a divindade de Cristo. Do fato de que Maria é mãe de Jesus, vemos brilhar a humanidade de Cristo, e no fato de que Maria seja virgem, vemos brilhar a divindade do Senhor. O adocionismo ganhou a força através do bispo de Antioquia, Paulo de Samosata, que morreu depois em 272. Ele afirmava que Jesus fosse um homem normal na sua natureza. Ele não acreditava na pré-existência do Verbo de Deus. Por isso ele se recusa a aceitar o Sínodo de Antioquia de 268, onde se diz que o Verbo desceu do céu para se encarnar, defendendo que Jesus se torna divino por ocasião do seu batismo. O Pai e o Filho seriam uma só pessoa. Tanto o Filho como o Espírito não possuíam uma existência verdadeira e própria. O Sínodo de Antioquia, de 268, condenou a doutrina do bispo herético de Antioquia. Então aqui temos a primeira. Vamos recapitular. O que é monarquianismo? Destaca o lugar de Deus Pai na compreensão da teologia trinitária. Práquias enfatiza que há um único Deus, Pai, e as outras pessoas não são mais que um modalismo.
da manifestação de uma única pessoa divina. Olha só, uma única pessoa divina. Isso tudo, por isso que os padres vão dizer, compreender que isso nasce do judaísmo. Cristãos judeus que não podiam aceitar a existência de três pessoas e um só Deus, porque feria o monoteísmo judaico, segundo a concepção deles. São chamados ebionitas, porque ebio vem de pobres, porque a compreensão do mistério, Orígenes diziam, era muito pobre, miserável. E, em contrapartida, eles também negavam a divindade de Cristo e, consequentemente, a virgindade de Maria. E aqui, Jesus Cristo foi dotado adocionismo de uma força do dia do seu batismo e ele foi divinizado. O Verbo não se encarnou. Então, isso é muito interessante. Depois, como eu digo, essas coisas não é para a gente decorar, é para entender o sentido de que vai tendo um progresso na compreensão de um mistério. O monarquianismo modalístico. Vamos agora ver o B, página 121. Página 121 nos ajudará um pouquinho a entendermos isso. O monarquianismo modalístico, os três principais representantes são Noeto de Esmirra, bispo da Ásia Menor do final do segundo século, Sabério, que chegou a Roma por volta do ano 215, proveniente da Líbia, e Práxias. Já apresentamos brevemente a concepção de Práxias. Por esta razão, vamos examinar agora o pensamento desses dois primeiros. Na Igreja Antiga, existiam outros títulos para referir-se ao modalismo. Um só é Deus e Deus Pai, Filho e Espírito Santo são modos de apresentação desse Deus. Primeiro, o patripacionismo. Esta linha de pensamento partia do fato de que o Filho era um modo de ação do único Deus, o Pai. O patricionismo defendia que o Pai tivesse sido crucificado para realizar a salvação dos homens, já que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. O Pai se fez homem, sofreu a paixão, foi crucificado, depois ressuscitou. Noeto de Esmirna foi o principal defensor do patripacionismo. Patris, Pai, paixão. Quem morreu foi o Pai, porque Jesus Cristo e o Pai eram a mesma pessoa. Sabério, 260, também difundiu o modalismo em Roma, onde foi condenado pelo Papa Calixto por volta de 220. Ele apresenta a divindade como uma mônada que se dilata em três operações distintas. O Pai, no Antigo Testamento, o Filho na Encarnação e o Espírito Santo no Pentecostes. Como podemos ver, ele acrescenta ao pensamento anterior o Espírito Santo, afirmando que este seria um terceiro modo pelo qual Deus poderia agir. Segundo os sabelianos, Deus na história da salvação age como o ator que utiliza diferentes máscaras. Lembra o conceito de persona? Máscara de Pai, máscara do Filho e máscara do Espírito Santo, para realizar o seu projeto. Os seguidores de Sabério atacavam violentamente a doutrina de Orígenes, que defendia que na Trindade existissem três hipóstases, pessoas. Os heréticos ensinavam que em Deus havia uma só hipóstase e três prosopa, quer dizer, máscaras, faces, modos de ser de um só Deus.
Os sabelianos vão continuar a existir até o final do século IV. Hipólito, Tertuliano, Orígenes e Epifânio combateram ardentemente estas doutrinas heréticas. O Papa Dionísio I aprofundou a posição do magistério no que tange ao pensamento sabeliano. Convocou um sínodo e este condenou o pensamento de Sabélio, bem como a tendência teológica contrária a Sabélio, que destruía a monarquia divina em 3 hipóstases separadas. Essa tendência triteísta provinha da heresia de Marcião, segundo o Papa. E aqui está o texto do Papa, que pode nos ajudar muitíssimo a entender melhor essa heresia modalística. Eu vou ler um pedaço para não vos cansar. Fiquem tranquilos, nós aqui precisamos pegar o fio da história, o fio da meada. Não precisamos aí ficar preocupados em decorar temas, apenas em compreender em linhas gerais. O mais importante é compreender depois como os grandes padres, como Agostinho, sintetiza e faz o Tratado da Trindade. Com todo direito, diz aqui o Papa Dionísio, falarei a seguir também contra aqueles que dividem, laceram e esvaziam em 3 forças indeterminadas, 3 hipóstases e divindades separadas, o anúncio mais venerado da Igreja de Deus, a monarquia de Deus. De fato, fiquei sabendo que alguns dentre os que catequizam e ensinam a palavra divina conduzem a essa opinião, colocando-se, por assim dizer, em posição diametralmente oposta à convicção de Sabélio. Este, com efeito, blasfema quando diz que o próprio Filho é o Pai e vice-versa. Aqueles, por sua vez, que anunciam um certo modo de 3 deuses, dividindo a santa unidade e em 3 hipóstases de todas separadas, estranhas uma à outra. É de fato necessário que o Verbo divino seja unido ao Deus de todas as coisas, e é necessário que o Espírito Santo permaneça e continue morando sempre em Deus. É, pois, absolutamente necessário que também a divina Trindade seja recapitulada e reunida em um só, como que num ápice, quero dizer, no Deus do universo, o Onipotente. O ensinamento, portanto, de Marcião, homem de mente vazia, recorta e divide a monarquia em 3 princípios. É um ensinamento diabólico, não o dos verdadeiros discípulos de Cristo e daqueles que se comprazem nos ensinamentos do Salvador. Esses, de fato, sabem claramente que a Trindade é anunciada pela Divina Escritura e que nem o Antigo nem o Novo Testamento pregam 3 deuses. Que está todo esse texto para dizer exatamente isso. No capítulo 2, não menos, porém, convém censurar aqueles que afirmam que o Filho seja uma produção e que julgam que o Senhor tenha sido originado como qualquer das coisas que realmente vieram a ser, apesar de que as divinas palavras atestam a respeito deles uma geração como lhe corresponde e convém, e não qualquer tipo de plasmação ou produção. Não é, portanto, uma blasfêmia qualquer, mas maior dizer que o Senhor tenha sido feito de algum modo com as mãos. Se de fato o Filho foi originado, houve um tempo em que não existia. Ele sempre existiu. Se, como ele mesmo diz, está no Pai, João 14:10, e se o Cristo é a palavra,
a sabedoria e a força, que o Cristo seja isto, como sabeis, o dizem as divinas Escrituras. Ora, essas forças de Deus. Se, pois, o Filho veio a ser, houve um tempo em que não era, houve também um tempo em que Deus existia sem essas forças, o que é totalmente absurdo. E que deveria argumentar mais ainda acerca disso junto de vós, homens cheios de espírito, que sabeis claramente os absurdos que brotam da afirmação de que o Filho é uma produção? Parece-me que não atentaram para esses absurdos aqueles que introduziram tal opinião e que por isso faltaram inteiramente à verdade, porque entenderam a frase "O Senhor me criou" como início do seu caminho, Provérbios 8, 22, de outro modo do que a Escritura divina e profética pretende. De fato, como sabeis, não é um só o significado de criou. Interessante. A primeira coisa que eu quero dizer é que quando a gente estuda teologia, a gente tem que tomar muito cuidado para não, qualquer ciência, hein, por favor, em não aprofundar os textos históricos. Porque parece, mas que importa isso hoje? Importa muito, importa compreender como as coisas foram formadas, como as coisas foram acontecendo e como é importante compreender a história, sempre colocando-se no lugar de alguém que respeita aquele momento, aquele tempo, para poder captar muitas coisas que nós não entendemos. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente fica consternado por ver tanto sofrimento e perplexo e até escandalizado pelas desigualdades sociais. Mutatis mutandis, falo de uma outra coisa. Mas se nós não compreendermos, por exemplo, qual é a dinâmica, qual é o processo que leva, por exemplo, o Brasil a ter esta situação, a gente nunca será capaz de melhorar a nossa compreensão e de trabalhar para que isso mude. A mesma coisa é a teologia. Aqui, o Papa Dionísio está pronunciando pérolas de uma teologia que não é inútil, porque vocês vão ver agora que ele vai explicar o erro de se entender criação. Vamos lá. Criou aqui é para se entender no sentido de pôs à frente das obras feitas por ele, feitas por meio do mesmo Filho. Criou não se diz no sentido de fez. Criar de fato é distinto de fazer. Não ele é teu pai que te adquiriu, que te fez e te criou? Diz Moisés no grande cântico do Deuteronômio. A eles alguém também pode dizer: ó homens temerários, é por acaso uma produção o primogênito de toda a criação, que foi gerado no seio antes do astro da manhã, e que enquanto sabedoria diz, gerou-me antes de todas as colinas, também em muitas outras passagens das palavras divinas se pode encontrar escrito que o Filho foi gerado, mas não que foi feito. Por estas razões, estão manifestamente refutados os que falam mentira a respeito da geração do Senhor, os que ousam dizer que a sua geração divina, inefável, é uma produção. Portanto, não se deve dividir a admirável e divina unidade em três divindades, nem admitindo uma produção eclipsar o valor insuperável grandeza e a insuperável grandeza do Senhor. Mas é necessário crer firmemente
em Deus Pai, onipotente, e em Jesus Cristo, seu Filho, no Espírito Santo. Pois ele diz: eu e o Pai somos uma só coisa, e eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Assim, de fato, podem ser mantidas tanto a Divina Trindade como a santa pregação da monarquia. Aqui nós temos uma explicação de que quando se fala criado do Filho, se fala que ele foi gerado. No credo, como nós vamos ver nas próximas, gerado e não criado. Consubstancial ao Pai, né? Mas se não tivesse que dar uma resposta a estas heresias, essa pérola antiga, com uma linguagem própria do seu tempo, nos traz muito significado, muita profundidade, porque depois, para viver o mistério de Deus, não podemos nos confundir. O Papa, por volta do ano 260, escreveu uma carta ao bispo Dionísio de Alexandria, no qual ataca seja o triteísmo de Marcião, seja o sabelianismo. O bispo de Alexandria tinha utilizado certas fórmulas contra o sabelianismo, que poderiam ser interpretadas como uma tendência a defender uma espécie de cisão em Deus, uma espécie de criação do Filho. O Pai recorda que não se deve chamar o Filho de criatura, ensina que não houve o tempo em que o Filho não existia, e que o texto dos Provérbios, que fala da criação da sabedoria, não deve ser interpretada no sentido de que o Filho tenha sido criado pelo Pai, mas no sentido que ele foi gerado pelo Pai, aquilo que apenas havíamos falado. O ensinamento do Papa foi acolhido com referência pelo bispo de Alexandria, que compreendeu que na doutrina trinitária devemos manter unidas a Divina Trindade, Trias, como a monarquia divina. O Pai como princípio, mas não o Filho e o Espírito Santo como modos de aparecer, de manifestar desse princípio. E assim, nós terminamos esses dois primeiros, essas duas primeiras heresias, né? A modalística e a adocionista. Vai pensando, adocionismo por quê? Dotado de força. Modalística por quê? O Pai é o único Deus que se manifesta com máscaras, com modos de aparecer, Filho e Espírito Santo. Ok? Agora, na página 125, vamos estudar o dualismo gnóstico. Em geral, pode-se dizer que a gnose foi um sistema de pensamento filosófico religioso que se caracteriza por oferecer o conhecimento dos mistérios divinos a um grupo de eleito. Então, vocês sabem que a gnose é um pensamento filosófico, que alguns eleitos podem ter um conhecimento superior aos outros que não são eleitos. Esta veste pode ser encontrada em correntes religiosas e filosóficas diversas e disseminadas no tempo e no espaço. Penso que a gnose também existe ainda hoje, como pessoas que se acham superdotadas e capazes, né? De conhecer coisas que ultrapassam a sua capacidade. Como se for que dos demais, eles são capazes. Como diz aqui, não é tema do curso de Trindade explicar o que é a gnose isso é coisa da história da igreja e também da história da filosofia ou da história geral.
Mas aqui eu repito o que disse João. Em geral, repito, pode-se dizer que a gnose foi um sistema de pensamento filosófico-religioso que se caracteriza por oferecer o conhecimento dos mistérios divinos a um grupo de eleitos. Ou seja, um grupo de eleitos são favorecidos por estas filosofias de conhecer os mistérios divinos. Ok? Aqui tem uma frase que ele cita de Filoramo num artigo sobre gnose e gnosticismo. Eu vou ler porque me parece oportuno. Desta forma de gnose se distingue pela modalidade, o objeto, o scopus. A gnose do gnosticismo, agora dá um dado histórico, um movimento religioso surgido no século I depois de Cristo, mas que nós conhecemos através de ampla documentação direta e indireta, sobretudo em seu período de florescimento durante o século II depois de Cristo. A gnose do gnosticismo é uma forma de conhecimento religioso que tem por objeto a verdadeira realidade espiritual do homem, transmitida por um revelador, salvador e garantida por uma particular tradição esotérica. Ela está em condições de per si de salvar quem a recebe. A gnose, então, é uma coisa muito presente no mundo. Aqui ele situa historicamente, mas, por exemplo, no final dos anos 80, 90, tempo da Guerra Fria, todas aquelas coisas, tempo do ateísmo sistemático e prático também, surge um esoterismo, volta o esoterismo com uma força forte, de que existem gurus, né? A palavra guru, alguém que pode interpretar, iluminar com técnicas, com espiritualidade. Eu me lembro que nos anos 90, nas TVs brasileiras e do mundo, apareciam aqueles gurus que nos ensinavam a nos relacionarmos com os anjos, etc, etc. E tal. Bom, mas aqui, só para vocês terem aqui uma visãozinha um pouco aprofundada. E um exemplo fora deste tempo, mas muito, muito atual, e sempre é assim. E não para dizer que não tem gente que vive isso meio doidamente dentro da igreja, né? Se acha, como diz a minha sobrinha. Os vários sistemas gnósticos são tipicamente sincretistas e marcados por uma visão dualista. Entre os autores cristãos do século II, cujo pensamento pode ser considerado de matriz gnóstica, podemos citar Valentino, Basílides e Marcião. Vamos ver então. Existem muitas formas de gnose cristã, mas podemos identificar alguns traços distintivos do gnosticismo cristão. Primeiro, um fator dualista que leva a dissociar a criação da redenção, como leva a separar o mundo sensível, dominado pelas potências do mal, do mundo espiritual, dominado por um Deus transcendente e desconhecido. Uma especulação que explora a plenitude do divino pleroma e indaga sobre as entidades, eons, que o formam, de modo que se cai com relativa frequência a uma certa mitologização. O homem é apresentado como uma partícula de luz divina, uma partícula que cai no mundo terreno e que precisa ser libertada da situação material obscura. Esta libertação acontece através do conhecimento, gnose, que revela o caminho que conduz a alma do homem
de volta para a fonte da luz divina. Valentino e seus discípulos foram os grandes defensores deste modelo gnóstico. Valentino morreu por volta do ano 160. Segundo ele, agora vamos ver o que entra a Trindade, nessa heresia. O Pai, não gerado, era a fonte do pleroma. Dele proviam cerca de 30 eons, entidades que possuem uma função de mediação entre Deus e o mundo criado. 5 pares de eons, cada parte tem um elemento masculino e outro feminino. Do lado do Pai, Propator, encontra-se a Sige, o silêncio, como uma espécie de princípio feminino original. O último éon é a sabedoria que quis conhecer arbitrariamente o Pai. Isto provocou uma desordem no pleroma. O par Cristo masculino e Espírito Santo feminino foram criados para restaurar a ordem primitiva. Vocês entenderam os éons aqui? Eu também não, porque não sou especialista nisso. São formas de compreender. Me parece que é um sincretismo, uma aplicação. É como você, por exemplo, entender que várias religiões orientais, africanas, fazem uma explicação dos seus conceitos aplicados ao cristianismo, aos santos, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora. Entendeu? Aqui seria importante, quem poderia nos explicar isso, um grande especialista em história de religiões. Mas o princípio está aqui. Aí eles incorporam, nas pessoas tem o feminino, o masculino, etc. Segundo Hipólito, Valentino conhece 3 Cristos. 2 são celestes e um terreno, que nasceu da Virgem Maria. Esse Cristo terreno possuía um corpo aparente, a palavra docetismo, A criação e a redenção não são uma expressão do infinito amor de Deus, mas constitui uma verdadeira tragédia. Valentino utiliza a expressão hipóstase para referir-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas o resultado final é marcado por clara graduação entre as pessoas divinas, graus. Ao lado desta primeira tendência, fundamentada na ideia da emanação, encontramos outra tendência mais dualística, que opõe um princípio bom a outro mal. Marcião, na segunda metade do século, possivelmente um dos hereges mais importantes do segundo século, defende que existem 2 deuses, um mau, no Antigo Testamento, que é o Criador, e o outro bom, no Novo Testamento, o Redentor. Ele também opõe a ideia de Messias esperado do Antigo Testamento e de Jesus Cristo. As 2 figuras não se identificam. Esta tendência gnóstica não consegue admitir que Deus tenha se feito carne. Os redentores que os gnósticos propõem são uma mistura de Deus e do homem, possuem uma divindade diluída e uma aparente humanidade, personagens de ficção científica. Vocês imaginam que aqui eu quero fazer um comentário, eu brinco, como eu vou entender tudo isso, Mas, aqui, me fica claro uma coisa. A revelação cristã, judaico-cristã, a cristã nasce do judaísmo, do que Deus fez a partir de Abraão. Elemento que nós estudamos na teologia fundamental. E a revelação depois é positivada e termina com a última obra, que é a obra de João. Após a morte de João, a revelação escrita, junto com a tradição maior, termina no sentido de que, mas Deus continua agindo, se revelando, etc, etc e tal. Ok?
Porém, o que acontece no período dos padres? Há uma tentativa de explicar um mistério, a história da salvação, a tradição judaico-cristã, ao mundo que aos poucos, depois por várias questões históricas, vão se abrindo e entrando na igreja. Só que o que acontece? Ao importar conceitos filosóficos ou religiosos, sem ter bases da época para sintetizar, ou seja, sem sermos capazes de fazer uma crítica mais pontual, porque é novo, ok? É novo. Ou acontece o quê? O sincretismo, a mistura. É como dizer, Deus é o mesmo, é a mesma coisa. Não é. Eu sempre brinco, a mesma coisa é uma van Kombi com 16 japoneses dentro. São a mesma coisa, uma Kombi com 16 japoneses. Mas não é o caso aqui, certo? Então, nós precisamos aprofundar muito desses elementos para que nós possamos entender melhor esse tema. Esse tema não é fácil e nunca será. É delicado, porque pode aparecer que a igreja quer impor. Não, a igreja vive um mistério, a encarnação, mas que não é a mesma coisa. É aquilo que se diz nas primeiras partes do livro, jamais em querer entender e pensar que o monoteísmo judaico é produto de uma evolução do povo que chega à conclusão que Deus é um só. Por isso que a diferença entre monolatria e monoteísmo. Há um processo de compreensão do povo, mas antes há uma descontinuidade, porque há um Deus que entra na história, que chama Abraão, Abraão, sai da casa dos seus pais. É Deus que vai, não é o homem que chega. Aqui está acontecendo a mesma coisa. É querer tentar compreender o novo com a cabeça, com conceitos antigos. E não dá. Tá bom? Por isso que aqui no livro nós temos, para terminar esta aula, o conceito de história da salvação de Irineu de Lyon. Com a sua obra Diversos Hereges, Irineu se apresenta como um dos mais ferozes adversários do gnosticismo. Contra o dualismo gnóstico, ele sublinha a unidade do Deus Trino, a unidade do plano divino e a unidade do homem, unidade entre o seu corpo e a sua alma. Neste contexto, ele reflete sobre a Trindade. Segundo Franz Kurtz, podemos afirmar que aí há a doutrina da criação, da revelação, da antropologia, da cristologia, da redenção, da eclesiologia e da escatologia. A criação não é um produto de uma luta dramática, como na gnose, mas é fruto da liberdade divina. Deus criou o mundo através do seu Filho, a palavra e do seu Espírito sabedoria. O Filho e o Espírito são como se fossem as mãos do Pai, na sua ação criadora e redentora. Irineu não quis falar do modo com o qual o Filho procede do Pai. Ele não fala da processão do Espírito Santo, mas descreve afirmando que o Pai é a origem de tudo e que Deus quer e realiza. O Filho é o arquétipo, tipo, primeiro, modelo da criação. É a força mediante a qual o Pai cria todas as coisas. O Espírito Santo doa a diversidade, a harmonia, a criação. O homem se torna imagem e semelhança de Deus, na medida em que o Pai quis e decidiu isso. O realiza e o Espírito Santo doa
o alimento e faz crescer. O protótipo da imagem de Deus é o Filho que se fez homem, enquanto a semelhança é fruto do Espírito Santo, doador da vida. Olha, agora aqui entra a síntese. Pelo pecado original, o homem preserva o seu ser, imagem de Deus, mas perde a sua semelhança com Deus, que é renovado pela obra da redenção. Orígenes foi o primeiro que trabalhou a questão. A imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. O homem perdeu, aqui ó, o homem preserva o ser imagem de Deus, mas perde a sua semelhança. Quer dizer, o homem perde a capacidade de se assemelhar. É como, vou dar um exemplo bem bobinho, mas dá para entender. Se eu entendo que ser pessoa criada à imagem e semelhança de Deus é dotado de faculdades espirituais. Vamos lá. Inteligência, vontade, liberdade, capacidade de amar, moralidade, religiosidade. Faz com que eu sou imagem de Deus. Sou chamado a ser filho no Filho em Deus. Mas o pecado fez com que eu perdesse essa capacidade de realizar as minhas faculdades. Se uma pessoa, o joelho quebra e ele não consegue dobrar o joelho, ele continua tendo o joelho, mas o joelho não funciona. Então ele não atinge o que é próprio de ser o joelho. E assim, desculpe esse exemplo bobinho, mas também vocês entenderem que não tem nada de dramático, luta. Existe uma realidade. Existe que o homem pecou. E a natureza do homem ficou enfraquecida. Mas com a redenção, com a encarnação, paixão, morte, ressurreição, ascensão de Jesus, vinda do Espírito Santo. Jesus Cristo, como disse, se Deus não tivesse se encarnado, assumido a nossa humanidade, o homem não poderia participar da vida divina. Irineu afirma que a palavra de Deus se tornou homem, o Filho de Deus se tornou homem, de modo que o homem recebesse a palavra e fosse adotado, tornando-se filho de Deus. A história da salvação pode ser descrita assim. O Pai, fonte da vida trinitária, envia o seu Filho e, através do seu Filho, o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, particularmente no batismo, os cristãos são conduzidos a Cristo e Cristo os leva ao Pai. Olha que lindo, aqui nós temos uma síntese, né, de uma luta entre esta heresia, essa visão parcial. Aqui eu não estou falando que esses hereges são demônios encarnados, porque eu não sou gnóstico, mas eles têm uma visão, uma incapacidade de perceber, e a igreja precisa se manifestar. E os padres, essa patrística, eles têm essa graça, né, de perceber que alguma coisa não está bem. Por obra de Deus, pela santidade de vida, e sobretudo não, junto com o cotovelo aqui e o livro na mão, estudando, meditando, rezando. Olha, eu depois, como sempre, ao postar a aula, vou colocar um guia dirigido para vocês. E aqui, tão somente, eu queria dizer, vocês viram como é importante fazer uma trajetória histórica aqui, ler, comentar, porque parece que são coisas assim perdidas, mas que depois não tem um nexo e que é tão importante que a gente vê como sabiamente o autor do livro consegue sintetizar, não citando ele, mas o conceito de história de Irineu, que fala, olha, vamos parar, vamos voltar à base de tudo. E tendo claro, né, coisas que depois nós vamos dar nomes
nomenclaturas sobre a questão da Trindade, a vida íntima de Deus, manifestada fora à destra, criando, redimindo e santificando o homem. É obra da Trindade que quer que o homem volte a ser, a viver, a viver o que é desde o coração de Deus, imagem e semelhança. Olha, eu desejo para vocês o melhor. Até a próximo vídeo. Deus os abençoe e Nossa Senhora cuide de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.